Capítulo 7. Reunir os ingredientes e prepará-los para a mistura do fumo constituía um ciclo anual. No primeiro ano, Dom Juan ensinou-me o processo. Em dezembro de 1962, o segundo ano, quando o ciclo se renovou, Dom Juan apenas me dirigiu. Eu mesmo reuni os ingredientes, preparei-os e os guardei até o ano seguinte. Em dezembro de 1963, um novo ciclo teve início pela terceira vez. Dom Juan então me mostrou como combinar os ingredientes secos que eu colhera e preparara no ano anterior. Pôs a mistura do fumo numa bolsinha de couro e saímos mais uma vez para colher os vários componentes para o ano seguinte. Dom Juan raramente mencionou o fuminho durante o ano que se passou entre as duas colheitas. Cada vez que eu ia visitá-lo, porém, ele me dava seu cachimbo para eu segurar, e o processo de me familiarizar com o cachimbo seguiu como ele havia descrito. Colocou o cachimbo em minhas mãos, muito gradativamente. Exigia uma concentração completa e cuidadosa naquele ato e dava-me orientações explícitas. Qualquer mau jeito com o cachimbo resultaria inevitavelmente em minha morte ou na dele, dizia. Assim que terminamos o terceiro ciclo da coleta e preparação, Dom Juan começou a falar do fumo como aliado pela primeira vez em mais de um ano. Segunda-feira, 23 de dezembro de 1963. Estávamos voltando de carro para a casa dele, depois de colher umas flores amarelas para a mistura. Eram um dos ingredientes necessários. Observei que naquele ano não tínhamos seguido a mesma ordem de colher os ingredientes que no ano anterior. Ele riu e disse que o fumo não era temperamental, nem mesquinho, como a erva do diabo. Para o fumo, a ordem da coleta era sem importância. O que era necessário era que o homem que usasse a mistura fosse preciso e exato. Perguntei a Dom Juan o que iríamos fazer com a mistura que ele tinha preparado e me dado para guardar. Respondeu que era minha e acrescentou que eu tinha de utilizá-la o mais breve possível. Perguntei quanto era necessário de cada vez. O saquinho que ele me dera continha mais ou menos 3 vezes a quantidade que uma bolsinha de um fumo normal conteria. Disse-me que eu teria de usar todo o conteúdo de meu saco em um ano, e a quantidade que eu precisaria cada vez que fumasse era assunto pessoal. Queria saber o que aconteceria se eu nunca acabasse o saco. Dom Juan disse que nada aconteceria, o fumo não exigia nada, ele mesmo não precisava mais fumar, e, no entanto, todos os anos preparava uma nova mistura. Depois emendou-se e disse que raramente tinha de fumar. Perguntei-lhe o que fazia com a mistura que não fumava, mas ele não respondeu. Disse que a mistura não prestava mais se não fosse usada dentro de um ano. Nesse ponto tivemos uma longa discussão. Não formulei minhas perguntas direito, e as respostas dele pareciam confusas. Eu queria saber se a mistura perderia suas propriedades alucinógenas, ou seu poder, depois de um ano, assim tornando necessário o ciclo anual, mas ele insistiu que a mistura não perderia seu poder em época alguma. A única coisa que acontecia, falou, era que um homem não precisaria mais dela, pois teria preparado um novo suprimento. Tinha de dispor do que sobrasse da mistura velha de determinada maneira que Dom Juan não me quis revelar nesse ponto. Terça-feira, 24 de dezembro de 1963. Disse que não precisa mais fumar, Dom Juan? Sim, porque o fumo é meu aliado e não preciso mais fumar. Posso chamá-lo a qualquer momento, em qualquer lugar. Quer dizer que ele vem mesmo que você não fume? Quero dizer que vou até ele livremente. Também poderei fazer isso? Se conseguir fazer dele seu aliado? Sim. Terça-feira, 31 de dezembro de 1963. Na quinta-feira, 26 de dezembro, tive minha primeira experiência com o aliado Dom Juan, o fumo. O dia todo andei de carro com ele, trabalhei para ele. Voltamos para casa à tardinha, mencionei que não tínhamos comido nada o dia todo. Não se preocupou nem um pouco. Em vez disso, começou a dizer-me que era essencial que eu me familiarizasse com o fumo.
Disse que eu tinha de experimentá-lo eu mesmo para compreender sua importância como aliado. Sem me dar a oportunidade de dizer coisa alguma, Dom Juan me disse que ia acender o cachimbo dele para mim, naquele momento. Procurei dissuadi-lo, argumentando que não acreditava estar preparado. Disse-lhe que achava que não tinha manuseado o cachimbo por bastante tempo. Mas ele argumentou que não me restava mais muito tempo para aprender, e que eu tinha de usar o cachimbo muito breve. Pegou o cachimbo da bolsinha e afagou-o. Sentei-me no chão ao lado dele e tentei desesperadamente ficar enjoado, desmaiar, fazer qualquer coisa para adiar esse passo inevitável. O quarto estava quase escuro. Dom Juan tinha acendido o lampião a querosene e o colocara no canto. Geralmente o lampião mantinha o quarto numa semi-escuridão repousante, com sua luz amarela, sempre calmante. Mas dessa vez a luz parecia fraca e inusitadamente vermelha. Era enervante. Desamarrou seu saquinho de mistura sem tirá-lo do cordão preso a seu pescoço. Pegou o cachimbo pertinho dele, colocou dentro de sua camisa e pôs um pouco da mistura dentro do fornilho. Fez com que eu observasse aquilo, dizendo que, se parte da mistura se desamarrasse, cairia dentro da camisa. Dom Juan encheu 3/4 do fornilho, depois amarrou o saquinho com uma das mãos, enquanto segurava o cachimbo com a outra. Pegou um pratinho de barro, deu-o a mim e pediu que fosse buscar uns carvõezinhos do fogo lá fora. Fui para os fundos da casa e peguei um punhado de carvão do fogão de tijolo. Voltei depressa para o quarto. Eu estava muito preocupado, era como um pressentimento. Sentei-me junto a Dom Juan e entreguei-lhe o pratinho. Olhou para o prato e calmamente disse que os carvões eram grandes demais. Queria menores, que coubessem dentro do fornilho do cachimbo. Voltei para o fogão e peguei outros. Segurou o prato de carvões e colocou-o diante de si. Estava sentado de pernas cruzadas e metidas embaixo dele. Olhou para mim pelo canto do olho e debruçou-se para a frente, até o queixo quase encostar nos carvões. Segurou o cachimbo na mão esquerda e, com um movimento muito rápido de sua mão direita, pegou um pedacinho de carvão em brasa e colocou-o no fornilho do cachimbo. Depois sentou reto e, segurando o cachimbo nas duas mãos, levou-o à boca e tirou 3 baforadas. Estendeu os braços para mim e, num cochicho forte, disse-me que pegasse o cachimbo com as 2 mãos e o fumasse. A ideia de recusar o cachimbo e fugir me passou pela cabeça por um momento, mas Dom Juan tornou a dizer, ainda num sussurro, que eu pegasse o cachimbo, fumasse. Olhei para ele, seus olhos estavam fitos em mim, mas seu olhar era amigo, preocupado. Era claro que eu fizera a escolha havia muito tempo. Não tinha alternativa senão fazer o que ele dizia. Peguei o cachimbo e quase o deixei cair. Estava quente. Levei-o à minha boca com muito cuidado, pois imaginava que seu calor fosse intolerável aos meus lábios, mas não senti calor algum. Dom Juan me disse para inspirar. A fumaça entrou em minha boca e pareceu circular por ela. Era pesada. Parecia que eu estava com a boca cheia de massa. A imagem me ocorreu, embora nunca tivesse estado com a boca cheia de massa. A fumaça também parecia mentol e o interior de minha boca, de repente, ficou frio. Foi uma sensação refrescante. Outra vez. Outra vez! Ouvi Dom Juan sussurrando. Senti a fumaça penetrar livremente dentro do meu corpo, quase sem meu controle. Não pensei que Dom Juan me incitasse mais. Mecanicamente continuei a tragar. De repente, Dom Juan debruçou-se e pegou o cachimbo de minhas mãos com delicadeza. Bateu a cinza no prato com os carvões, depois molhou o dedo com saliva e passou-o dentro do fornilho para limpar os lados. Soprou várias vezes pelo cabo. Vi que ele guardava o cachimbo em sua capa. Eu concentrava meu interesse em seus atos. Depois que ele acabou de limpar o cachimbo e guardá-lo, ficou olhando para mim e percebi que todo o meu corpo estava dormente, mentolado. Meu rosto estava pesado, meu queixo dolorido. Não conseguia ficar com a boca fechada, mas não estava salivando. A boca estava seca e ardendo, e, no entanto, eu não estava com sede. Comecei a sentir um calor desusado pela minha cabeça. Um calor frio. Meu hálito parecia cortar as narinas
e o lábio superior cada vez que eu expirava. Mas não queimava, doía como um pedaço de gelo. Dom Juan sentou-se a meu lado, à minha direita. Sem se mexer, segurou a capa do cachimbo de encontro ao chão, como que mantendo lá a força. Minhas mãos estavam pesadas. Meus braços estavam pendurados, puxando meus ombros para baixo. Meu nariz estava pingando. Limpei-o com as costas da mão e o lábio superior desapareceu. Enxuguei o rosto e toda a pele desapareceu. Estava derretendo. Sentia-me como se minha pele estivesse mesmo se derretendo. Levantei-me de um salto e procurei agarrar alguma coisa, qualquer coisa, para me apoiar. Estava sentindo um terror como nunca havia experimentado antes. Agarrei-me a uma vara que Dom Juan mantém espetada no chão, no centro do quarto. Fiquei ali de pé por um momento e depois virei-me para olhar para ele. Continuava ali sentado imóvel, segurando o cachimbo, olhando para mim. Minha respiração estava dolorosamente quente ou fria. Estava me sufocando. Inclinei a cabeça para frente para repousá-la na vara, mas parece que não a encontrei. E minha cabeça continuou a se mover para baixo, além do ponto onde estava a vara. Parei quando já estava quase no chão. Endireitei-me, a vara estava ali, de frente de meus olhos. Novamente tentei apoiar a cabeça nela. Tentei controlar-me, ficar consciente, e conservei os olhos abertos ao meu debruçar para tocar a vara com a testa. Estava a alguns centímetros de meus olhos, mas quando eu encostei a cabeça nela, tive a sensação estranha de estar atravessando-a. Numa busca desesperada por uma explicação racional, concluí que meus olhos estavam modificando a profundidade e que a vara devia estar a uns 3 metros de distância, embora eu a visse diretamente diante do meu rosto. Então concebi um meio lógico, racional, de verificar a posição da vara. Comecei a me mover de lado em volta dela, um passo de cada vez. Meu argumento era que, andando em volta da vara, assim não poderia descrever um círculo de mais de 1,5 metro de diâmetro. Se a vara realmente estivesse a 3 metros de mim, ou fora do meu alcance, chegaria um momento em que estaria de costas para ela. Eu esperava que naquele momento a vara desaparecesse, pois realmente estaria atrás de mim. Então passei a fazer um círculo em volta da vara, mas ela permaneceu diante de meus olhos enquanto eu dava a volta. Num acesso de frustração, agarrei-a com ambas as mãos, mas minhas mãos passaram através dela. Estava agarrando o ar. Calculei com cuidado a distância entre a vara e eu. Imaginei que devia ser de 1 metro. Isto é, meus olhos a percebiam como 1 metro. Por um movimento, brinquei com a percepção de profundidade, mexendo a cabeça de um lado para o outro, focalizando um olho de cada vez na vara e depois no fundo do quarto. Segundo minha avaliação de profundidade, a vara estava inegavelmente diante de mim, talvez a 1 metro de distância. Estendendo os braços para proteger a minha cabeça, investi com toda a força. A sensação foi a mesma. Atravessei a vara. Dessa vez caí ao comprido do chão. Tornei a levantar-me. E levantar-me foi talvez o ato mais estranho de todos os que pratiquei naquela noite. Levantei-me por pensamento. Para levantar-me não utilizei meus músculos nem meu esqueleto como estou acostumado a fazer, pois não tinha mais controle sobre eles. Soube disso no momento que caí no chão. Mas minha curiosidade a respeito da vara era tal que me levantei por pensamento, numa espécie de ação reflexa. E antes de entender plenamente que não podia mover-me, já estava de pé. Pedi ajuda a Dom Juan. No momento gritei freneticamente em altos brados, mas Dom Juan não se mexeu. Continuou a olhar para mim, pelo canto do olho, como se não quisesse virar a cabeça para me olhar de frente. Dei um passo na direção dele, mas, em vez de andar para frente, cambaleei para trás e caí de encontro à parede. Eu sabia que tinha batido de encontro à mesma, com as costas. No entanto, não parecia dura. Eu estava completamente suspenso numa substância macia e pegajosa. Era a parede. Meus braços estavam estendidos para os lados e lentamente meu corpo todo pareceu afundar-se na parede. Só consegui olhar para a frente, para o quarto. Dom Juan ainda me estava espiando, mas não fez qualquer movimento para me ajudar. Fiz um esforço supremo para atirar meu corpo da parede, mas ele só afundou cada vez mais.
No meio de um terror indescritível, senti que a parede esponjosa se fechava sobre o meu rosto. Tentei fechar os olhos, mas eles estavam abertos e fixos. Não me lembro de mais nada do que aconteceu. De repente, Dom Juan estava na minha frente, pertinho. Estávamos no outro quarto. Via a mesa dele e o fogão com fogo aceso, e pelo canto do olho distinguia a cerca do lado de fora da casa. Via tudo muito claramente. Dom Juan tinha trazido a lanterna de querosene e a pendurara da viga no meio do quarto. Tentei olhar em outra direção, mas meus olhos só estavam preparados para olhar bem em frente. Não distinguia nem sentia qualquer parte do meu corpo. Minha respiração não podia ser notada, mas meus pensamentos estavam extremamente lúcidos. Estava claramente consciente de tudo o que se passava diante de mim. Dom Juan acercou-se de mim e minha clareza de espírito acabou. Alguma coisa pareceu parar dentro de mim. Não havia mais pensamentos. Vi Dom Juan se aproximando e eu odiei. Queria estraçalhá-lo. Podia tê-lo matado naquele momento, mas não conseguia mexer-me. A princípio senti vagamente uma pressão na cabeça, mas isso também desapareceu. Só restava uma coisa, uma raiva avassaladora contra Dom Juan. Eu o vi a alguns centímetros de mim. Queria despedaçá-lo com as unhas. Senti que estava gemendo. Alguma coisa dentro de mim começou a convulsionar-se. Ouvi Dom Juan falando comigo. Sua voz era suave e calmamente e pareceu-me infinitamente agradável. Chegou ainda mais perto e começou a recitar uma canção espanhola de ninar. Senhora Santana, por que chora o bebê? Por uma maçã que perdeu. Eu lhe darei uma, darei duas. Uma para o menino e uma para você. Senhora Santana, porque llora el niño por una manzana que se le ha perdido, y le dará una, y le dará dos, una para el niño y outra para vós. Um calor invadiu-me. Era um calor do coração e dos sentimentos. As palavras de Dom Juan eram um eco distante. Lembravam as recordações esquecidas da infância. A violência que eu sentira antes desapareceu. O ressentimento transformou-se num anseio, um afeto alegre por Dom Juan. Falou que eu devia esforçar-me por não adormecer, que eu não tinha mais corpo, que estava livre para transformar-me naquilo que eu quisesse. Dei um passo para trás, meus olhos estavam num nível normal, como se eu tivesse de pé diante dele. Estendeu meus dois braços e disse que eu entrasse dentro deles. Ou eu avancei, ou ele se aproximou de mim. As mãos dele estavam já no meu rosto, nos meus olhos, embora eu não as sentisse. Entre dentro do meu peito, ouviu dizer. Senti como se o estivesse engolindo. Era a mesma sensação de esponiosidade da parede. Então ouvi a voz dele me ordenando para olhar e ver. Não distinguia mais. Aparentemente meus olhos estavam abertos, pois via lampejos de luz num campo vermelho. Era como se estivesse olhando para uma luz de olhos fechados. Então, meus pensamentos se ligaram de novo. Voltaram numa rápida barragem de imagens, rostos, cenas sem qualquer coerência, aparência. Pareciam e sumiam. Era como um sonho rápido, em que as imagens se sobrepõem e mudam. Os pensamentos começaram a diminuir em número e intensidade e logo desapareceram de novo. Só havia uma consciência de afeição, de estar feliz. Não conseguia distinguir formas nem luz. De repente, fui puxado para cima. Senti distintamente que estava sendo levantado. Estava livre, movendo-me com uma extraordinária leveza e velocidade na água ou no ar. Nadava como uma enguia, contorcia-me e virava, me alçava e baixava à vontade. Senti um vento frio soprando em volta de mim. Eu comecei a flutuar como uma pluma. Para diante, para trás, para baixo, e para baixo, e para baixo. Sábado, 28 de dezembro de 1963. Acordei ontem, no fim da tarde. Dom Juan me disse que eu tinha dormido calmamente durante quase 2 dias. Tinha uma dor de cabeça de rachar. Bebi um pouco d'água e fiquei enjoado. Sentia-me cansado, extremamente cansado.
e depois de comer, tornei a dormir. Hoje senti-me novamente perfeitamente descansado. Dom Juan e eu conversamos sobre minha experiência com o fuminho. Pensando que ele queria que eu contasse a história toda como eu sempre fazia, comecei a descrever minhas impressões, mas ele me fez parar, dizendo que não era preciso. Disse-me que, na verdade, eu não tinha feito nada e que tinha adormecido logo, de modo que não havia nada para contar. E aquilo tudo que eu senti, não é importante? Insisti. Não, com o fumo. Mais tarde, quando você aprender a viajar, conversaremos. Quando aprender a entrar nas coisas. A gente entra mesmo nas coisas? Não se lembra? Você entrou e atravessou aquela parede. Acho que eu estava fora do meu juízo. Não estava, não. Agiu da mesma maneira quando fumou pela primeira vez, Dom Juan? Não foi igual. Temos personalidades diferentes. Como foi que você se comportou? Dom Juan não respondeu. Reformulei a pergunta e tornei a indagar. Mas ele disse que não se lembrava de suas experiências e que minha pergunta era o mesmo que perguntar a um pescador o que ele sentira da primeira vez que pescara. Falou que o fumo como aliado era único, e lembrei-lhe que ele também dissera que Mescalito era único. Argumentou que cada qual era único, mas que eram diferentes em qualidade. Mescalito é um protetor porque fala com você e pode guiar seus atos, disse ele. Mescalito ensina a maneira certa de viver, e você pode vê-lo porque ele está fora de você. O fumo, por outro lado, é um aliado. Transforma você e lhe dá poder sem jamais mostrar sua presença. Não pode conversar com ele, mas sabe que ele existe porque leva embora seu corpo e o torna leve como o ar. No entanto, você nunca o vê, mas está ali dando-lhe poder para realizar coisas inimagináveis, como quando lhe tira seu corpo. Senti mesmo como se tivesse perdido meu corpo, Dom Juan. E perdeu. Quer dizer, eu não tinha mesmo corpo? O que é que você acha? Bem, não sei. Só posso dizer-lhe o que eu sentia. É só isso que existe, na realidade. O que você sentia. Mas como é que você me via, Dom Juan? Como é que eu lhe aparecia? Como eu o via não importa. É como na ocasião em que você agarrou a vara. Sentia que não estava ali e deu a volta à vara para se certificar de que estava lá. Mas quando saltou em cima dela, tornou a sentir que não estava ali realmente. Mas você me via como estou agora, não? Não estava como está agora. É verdade. Isso admito. Mas tinha meu corpo, não tinha, embora não pudesse senti-lo? Não. Que diabo! Não tinha um corpo como o que tem hoje. Então o que aconteceu com meu corpo? Eu pensava que você entendesse. O fuminho levou seu corpo. Mas para onde foi? Como, afinal, você espera que eu saiba disso? Era inútil insistir em tentar obter uma explicação racional. Disse-lhe que não queria discutir, nem fazer perguntas bobas, mas se eu aceitasse a ideia de que era possível perder meu corpo, perderia toda a minha racionalidade. Respondeu que eu estava exagerando, como sempre, e que não tinha perdido nem ia perder nada por causa do fuminho. Terça-feira, 28 de janeiro de 1964. Perguntei a Dom Juan o que ele achava da ideia de dar o fumo a qualquer pessoa que desejasse ter as experiências. Respondeu indignado que agir assim seria o mesmo que matá-la, pois ela não teria ninguém para guiá-la. Pedi a Dom Juan para explicar o que queria dizer. Falou que eu estava ali vivo e conversando, porque ele me trouxera de volta. Tinha restaurado meu corpo. Sem ele eu nunca teria acordado. Como foi que restaurou meu corpo, Dom Juan? Mais tarde aprenderá isso, mas terá de aprender a fazê-lo sozinho. É por isso que eu quero que você aprenda o máximo que puder enquanto ainda estou por aqui. Já desperdiçou muito tempo fazendo perguntas burras sobre bobagens, mas talvez não seja o seu destino aprender tudo a respeito de fuminho. Bem, então o que eu devo fazer? Deixe que o fumo lhe ensine tudo o que puder aprender. O fumo também ensina? Claro que ensina. Ensina como Mescalito? Não é mestre como Mescalito. Não mostra as mesmas coisas. Mas então o que é o que o fumo ensina? Ensina-lhe como usar o seu poder.
e a saber que deve usá-lo tantas vezes quantas puder. Seu aliado é muito assustador, Dom Juan. Foi diferente de tudo que já experimentei. Achei que tinha perdido o juízo. Por algum motivo, foi essa a imagem mais impressionante que me veio à cabeça. Considerava o acontecimento global do ponto de vista especial de ter tido outras experiências alucinógenas com as quais compará-lo, e a única coisa que me ocorria repentinamente era que, com o fumo, a gente perde o juízo. Dom Juan não fez caso de minha imagem, dizendo que o que eu sentia era seu poder inimaginável. É para lidar com aquele poder, disse ele. É preciso viver uma vida forte. A ideia de vida forte não só pertence ao período de preparação, como também acarreta a atitude do homem depois da experiência. Diz que o fumo é tão forte que a gente só pode enfrentá-lo com força, senão a vida da pessoa seria despedaçada. Perguntei-lhe se o fumo tinha o mesmo efeito sobre todo mundo. Respondeu que produzia uma transformação, mas não em todo mundo. Então, qual é o motivo especial porque o fumo produziu a transformação em mim? Perguntei. Acho que esta é uma pergunta muito tola. Seguiu obedientemente todos os passos necessários. Não é mistério que o fumo tenha transformado. Pedi-lhe novamente para me contar a respeito de meu aspecto. Queria saber como tinha ficado, pois a ideia de um ser sem corpo que ele incutira em minha mente era compreensivelmente insuportável. Ele disse que, para dizer a verdade, tivera medo de olhar para mim. Sentiu-se do mesmo modo que seu benfeitor devia ter se sentido ao vê-lo fumando pela primeira vez. Por que teve medo? Eu estava assim tão assustador? Indaguei. Nunca havia visto ninguém fumando antes. Nunca viu seu benfeitor fumando? Não. Nunca viu nem a si mesmo? Como poderia ver-me? Poderia fumar diante de um espelho. Isso, poderia fumar diante de um espelho. Não respondeu, mas voltou-se para mim e sacudiu a cabeça. Tornei a perguntar se era possível olhar num espelho. Respondeu que seria possível, embora inútil, pois a pessoa provavelmente morreria de susto, se não de outra coisa. Então a gente deve ficar assustador, falei. A vida toda pensei sobre isso mesmo, disse ele. No entanto, nunca fiz perguntas, nem espiei no espelho, nem me lembrei disso. Então como posso descobrir? Terá de esperar, assim como eu fiz, até você dar o fumo a outra pessoa. E algum dia o dominar, é claro. Então verá como fica um homem. É essa a regra. O que aconteceria se eu fumasse em frente a uma câmera e tirasse um retrato de mim? Não sei. O fumo provavelmente se voltaria contra você, mas suponho que o considere tão inofensivo que pensa que pode brincar com ele. Disse-lhe que não pretendia brincar, mas que ele já me havia dito que o fumo não exigia estágios. E pensei que não havia mal em querer saber qual é a aparência da pessoa fumando. Corrigiu-me explicando que tinha querido dizer que não havia necessidade de seguir uma ordem determinada, como no caso da erva do diabo. O que era necessário com o fumo era a atitude adequada, disse ele. Desse ponto de vista, a gente tinha de ser exato ao seguir as regras. Deu-me um exemplo, explicando que não fazia diferença qual o ingrediente da mistura a ser apanhada primeiro, contando que a quantidade fosse correta. Perguntei se havia algum mal em contar a terceiros a respeito de minha experiência. Respondeu que os únicos segredos que nunca podiam ser revelados eram como fazer a mistura, como se mover e como voltar. Os outros assuntos não tinham importância.